Bom dia a todos, meu nome é Vitória Toffolo. Gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui em mais um mês de apresentação do nosso Comitê de Alocação da XP Advisory Brasil. Estou aqui com o Arthur Richman, que é CIO do Private, e também é presidente do nosso Comitê de Alocação, e Rogério Freitas, que é Head de Gestão aqui da XPA. Novamente, a gente vai seguir a dinâmica que a gente tem implementado nos últimos meses, trazendo para vocês um pouco do contexto, né, as principais discussões que a gente tem tido, tanto do âmbito global quanto aqui para o Brasil. Muita coisa acontecendo, principalmente no último mês, que vai ser relevante, né? Acho que na dinâmica que a gente vai ver nos decisão principalmente dos bancos centrais nos próximos meses, que acaba refletindo no mercado como um todo. E depois a gente vai abordar ali as principais alocações, né, no último mês, e o que a gente está pensando para frente. E por fim, as nossas discussões, né, aqui entre os gestores e também perguntas e respostas que, lembrando a todos, vocês podem enviar aqui ao longo da apresentação. Espero que vocês desfrutem aqui da nossa apresentação. Vou passar a palavra para o Arthur para ele começar. Obrigada. Bom, gente, obrigado. Muito obrigado aí pela presença de todos. Vamos começar falando, como sempre, do cenário global, né? E dessa vez a gente vai falar antes do GAAC, então vocês vão ter um preview de uma parte daquilo que a gente vai falar no GAAC, né? Então, assim, depois, pô, não é para deixar de ver o GAAC não, hein, gente, por favor, tá? Vamos lá. Droga, desculpa. O que a gente vai falar aqui, gente? A gente vai falar da economia global num momento de transição, tá? Por que esse momento de transição e por que as pessoas estão tão confusas? Por que o mercado passou por esse momento de confusão? Está passando por esse momento de confusão e o que a gente espera vir daqui para frente, tá? Vamos lá. O que está por trás disso, de verdade, é um ciclo econômico, porque para quem gosta de estudar isso aqui, esses são os dois livros. O livro do Howard Marks é especificamente sobre ciclos de mercado eh, e, e, e economia, tá? O livro do Ray Dalio, ele também fala um pouco sobre ciclos de mercado e economias, mas ele entra entendeu? Num período muito mais longo. E aí, assim, falando um pouco de inflação, já o livro do Ray Dalio tem mais ou menos 500, é ótimo, tá? Mas tem 500 páginas a mais do que você precisava ler para entender de ciclo de mercado. Então, assim, eu focaria primeiro no livro do Howard Marks e depois leria o livro do Ray Dalio para quem gosta, tá? Para tentar entender esses momentos de ciclo. Por quê? Porque o que está por trás dessa desorientação do mercado é uma economia num momento de virada de ciclo. E o que acontece no momento de virada de ciclo, gente? Você começa a ter variável apontando para tudo quanto é lado, né? Vamos lembrar que a economia não é um ser uniforme, né? Não é um objeto uniforme que vira todo exatamente ao mesmo tempo, todos os segmentos indicam exatamente na mesma direção, na mesma intensidade, no mesmo tempo, né? Mesmo em períodos de expansão ou em períodos de recessão, a economia tem setores que estão indo bem, tem setores que estão indo pior, tem setores que estão muito mal. Agora, imagina isso num momento no qual a economia está transicionando, né? A economia está num ponto de inflexão. Aí tem setores que continuam indo muito bem, tem setores que já emburacaram, como a gente viu, e o mercado fica confuso com isso, tá? Essa confusão não é incomum, tá? Só um pequeno parênteses, estilo o Ministério da Saúde adverte, né? Então, assim, essa visão cíclica da economia, no qual ela segue um ciclo bonitinho, bem comportado, é uma visão eminentemente que se aplica à economia norte-americana, tá? Se você tentar olhar para a economia brasileira, mesmo para outras economias desenvolvidas, né? Ou em algumas economias onde você teve processo de destruição de capital em larga escala, essa ideia de um ciclo bem comportado, de um ciclo que segue padrões bem definidos, ela não se sustenta muito não, tá, gente? Então, só cuidado com isso, a gente está aqui falando especificamente do que a gente está vendo no mundo, tá? O mercado está confuso nesse momento de mudança, né, nesse momento de inflexão, tá? Isso aqui é a estimativa
da previsão dos analistas norte-americanos para o PIB, né? Isso aí é do Atlanta Fed, do Fed de Atlanta. O ponto aqui não é nem qual é a estimativa, né? Que vocês veem aí que, por enquanto, não tem nenhuma recessão na estimativa média dos analistas norte-americanos. O ponto é você ver que essa área azul mais escura, né? Ela está abrindo, ou seja, a diferença entre as projeções, tem gente já prevendo recessão, tem gente já prevendo, entendeu? Uma economia acelerando, é um negócio meio diferente assim do que a gente está acontecendo. Ou seja, quanto mais aberto, quanto mais amplo a diferença entre o menor e o maior número, quer dizer, maior é a dispersão das expectativas do mercado. E o mercado está relativamente confuso, tá? Por que dessa confusão do mercado? Vamos olhar então, poxa, o mercado tem algum motivo para estar confuso, né? Olha, tem, porque como a gente falou, a gente tem variáveis em momentos diferentes, e em situações diferentes. Por exemplo, quando você olha o housing starts, né, um setor que é super sensível à taxa de juros, né, housing starts, poxa, ele já teve uma correção de mais de 300 mil unidades, quer dizer, um negócio relativamente drástico, relativamente rápido, né? Então você vê, poxa, o setor imobiliário é normalmente um dos primeiros setores a sentir o efeito do peso dos juros. O setor imobiliário já está corrigindo, né? Quando você olha os setores intermediários, tanto serviços quanto manufatura, né? Eles indicam uma economia em desaceleração. Está claro aí quando você olha os PMIs no gráfico da direita, tá? Agora, por outro lado, quando você vê o mercado de trabalho, esse aí ainda não está com dado, porque a gente terminou esse gráfico na semana passada, antes do último payroll, mas o último payroll foi perto de 300 mil, né? Então, assim, você vê o dado do mercado de trabalho, tem muito pouco ajuste ainda, né? Quer dizer, você está pelo menos 150 a 200 mil postos de trabalho acima daquilo que é a taxa que mantém a taxa de desemprego em constante, né? Então, o mercado de trabalho continua indo muito bem. Obrigado. Quando você olha o gráfico da direita, que é a duração de desemprego de longa duração, né? Ou seja, quanto tempo você está desempregado acima de 27 semanas, ela continua caindo. Isso é outro indicador de que os economistas do trabalho gostam de usar para, entendeu? Para descrever o estado no mercado de trabalho, que não seja só a taxa de desemprego, né? Então, quando você olha para isso, o que a gente está tendo, na verdade, e isso espanta um pouco por que o mercado está tão confuso, porque é raro, na verdade, você ver uma economia se comportando da forma como ela está se comportando agora, que ela está tendo uma desaceleração livro-texto, ou seja, os setores mais sensíveis já sentiram, já estão sentindo, os setores intermediários num momento de inflexão, e o mercado de trabalho, que normalmente é o último a se ajustar, continua ainda nesse movimento de não ajuste, né? Então, assim, por incrível que pareça, se você pegar o livro do Howard Marks, se pegar o livro do Ray Dalio, tá, eles vão descrever exatamente esse processo pelo qual a gente está passando, né? Então, assim, o que é surpreendente, na verdade, é que o mercado esteja confuso com isso. Por quê? Porque a gente está passando por uma desaceleração até agora, né? Assim, salvo, entendeu? O futuro a Deus pertence, mas assim, a gente está passando por uma desaceleração livro-texto, né? Entendeu? Você pegar qualquer livro de ciclo econômico, ele vai te dizer exatamente isso que a gente está te mostrando, tá? Não obstante, o mercado está um pouco com aquilo que a gente, para quem estuda aviação, chama de desorientação espacial, né? Quando você está com um avião dentro da nuvem, né, e que você perde qualquer referência de terra, você não sabe se o avião está subindo, se o avião está descendo, tá? Então você tem que ficar fazendo voo por instrumento, né? E é um pouco por isso que o mercado está desorientado. Você vê o juros de 10 anos chegou a bater 3,50, depois voltou para baixo de 3, entendeu? Chegou quase a bater 2,80, agora já voltou para 3,25. O Banco Central está tendo que de forma mais agressiva sinalizar aquilo que ele acha que é a política monetária, porque ele acha que o mercado está desorientado e essa desorientação do mercado prejudica o processo dele de ajuste. Então a gente está tendo um mercado que é um pouco, de certa forma, confuso em relação àquilo que a gente está vendo. Tá? Então, para eliminar essa confusão, e esse aqui foi o dia a fatídica sexta-feira de Jackson Hole, né? A reunião do Banco Central, dos bancos centrais no mundo inteiro. O Banco Central veio em uníssono, e a gente vai ver vários membros, várias cabeças pensantes do Banco Central, membros ou não do FOMC, que vieram no mesmo dia falando exatamente a mesma coisa, porque o mercado estava com uma precificação
que incomodava o Fed. O que, que era isso? O mercado achava que a gente ia parar num nível de taxa de juros e ia começar a cair relativamente rápido essa taxa de juros, né? E aí veio o Powell falando, turma, vocês não estão entendendo, entendeu? A gente está num momento que vai requerer política monetária restritiva por algum tempo, né? E esse por algum tempo foi especificamente para endereçar os cortes de taxa de juros que antes do FOMC estavam lá na curva de juros norte-americanas já no início do ano que vem, né? Ou pelo menos na primeira metade do ano que vem. E o Fed olhava para isso e falava, não, peraí, não tem o menor interesse em cortar, bom, não sei, mas não tem o menor interesse em cortar a taxa de juros já no início do ano que vem, né? O mercado está precificando isso errado. Então, o Powell teve que vir a público com um discurso bastante duro, né? E dizer, olha, um discurso que ele já tinha dado em Sintra, né? Assim, a gente, para quem vê o GAC aqui, vocês sabem que a gente é relativamente crítico da comunicação do Fed, né? Ele teve um discurso duro em Sintra, depois na reunião do FOMC e no press conference ele teve um discurso mais dovish, e o mercado falou, poxa, cadê o Powell de Sintra? Bom, o Powell de Sintra reapareceu em Jackson Hole, né? E aí ele foi muito explícito, ele falou, olha, as taxas de juros mais altas vão causar dor, entendeu? Tanto para o consumidor quanto para entendeu? Para os negócios, para as empresas norte-americanas. Ou seja, aqui ele já está admitindo a possibilidade de um não soft landing, ou seja, a possibilidade de que a gente efetivamente tenha que incorrer em alguma dor macroeconômica para fazer o ajuste. Tá? Na frase seguinte ele fala, olha, para reduzir a inflação, a gente vai ter que aguentar um crescimento abaixo do crescimento potencial, ou seja, aqui também ele já está admitindo algum tipo de dor macroeconômica, né? Ah, mas Arthur, mas e o dado de inflação de julho que veio bom? Ele falou, olha, o dado de inflação de julho, uma andorinha só não faz verão, gente, não é suficiente para que eu mude minha visão do mundo, né? E no mesmo dia, tá, você veio a Loretta Mester de Cleveland, o Rafael Bostic, né, a Mester falando, olha, para mim juro é acima de 4%, segundo, turma, isso aqui não é uma campanha rápida de alta de juros, vai levar algum tempo, entendeu? Terceiro ponto, olha, não tenho certeza que a inflação fez um pico, então a gente vai levar um tempo para avaliar isso aqui. O Rafael Bostic, a mesma coisa, olha, a gente está muito mais preocupado com a inflação, não com o mercado de trabalho, ou seja, mesmo que a taxa de desemprego suba, a gente vai continuar nessa nossa cruzada contra a inflação, né? Falou a mesma coisa que a Loretta Mester, né? Ele falou, olha, a gente deveria manter as taxas longas, as taxas altas por algum tempo, tá? E aí ele deu a previsão dele, que acho que os juros deveria 100 a 125 vezes acima do que está agora, né? Aí veio o Bullard, que é de verdade um rock, né? E trouxe o termo front-loading. O que é front-loading? Faz tudo logo agora, entendeu? Faz o ajuste agora, né? Pelo Bullard, ele já levava os juros a 4% esse ano, que não é o que está na previsão dos DOTs do Fed, tá? A gente vai ver agora se eles mudam em setembro, né? Mas ele falou, por mim, leva esse negócio logo a 4 para fazer o ajuste que tiver que fazer, né? E aí depois veio o discurso do Neil Kashkari, que falou, e aí esse ficou relativamente famoso, porque ele foi interpretado, naquele dia o mercado caiu 3,5%, né? E ele falou, olha, eu estou feliz em ver, teoricamente, a reação do mercado. E as pessoas falam, pô, como é que um banqueiro central pode estar feliz em ver a destruição de capital dessa larga escala? Quer dizer, o mercado caindo 3,5%, está maluco? E aí o pessoal, aí depois ele veio dizendo, não, eu estou feliz em ver que o mercado está começando a entender aquilo que a gente gostaria de sinalizar, de verdade. Ou seja, gente, está muito claro aqui, né? Na visão do Fed, a gente vai ter que jogar a taxa de juros em território restritivo, para quem tem visto o Paulo Leme falando no GAC, isso já é um ponto nosso há algum tempo, e vai ter que deixar esses juros lá em território restritivo por algum tempo. Por quê? Qual que é o framework? A gente pode aprender alguma coisa com a história e com a inflação nos anos 70 para entender por que esse pessoal está falando em deixar a taxa de juros, não só em levar a taxa de juros para um nível alto, mas em deixar a taxa de juros alta por algum tempo? Eu acho que você tem um framework razoável na década de 70, e aqui eu vou trazer de volta uma pessoa que, poxa, o Rogério adora criticar, que é o Arthur Burns, né? O Arthur Burns era o banqueiro central na década de 70, e ele é visto hoje em dia, ele é muito criticado, né? A história é muito dura com ele, dizendo, olha, ele foi um dos responsáveis pela inflação fora de controle da década de 70. Mas a coisa interessante, para quem estudou um pouquinho história de Banco Central, é que o Arthur Burns ele foi apontado, né,
por ser um rock. Ele era considerado, na época, uma pessoa dura com a inflação. Tá? Tanto que vocês veem, e aí a gente quebra, né, por mandatos de presidente do Banco Central, sendo que a gente quebra o Burns em dois para tentar mostrar o nosso ponto. No primeiro momento, primeiro choque do petróleo, gráfico, a linha azul, taxa de juros, linha bege, né, inflação. Né? No primeiro momento, o Burns foi lá, entendeu? Duro com a inflação, manteve a taxa de juros real positiva. Ele foi lá, a inflação subiu e ele foi lá, subiu a taxa de juros mais do que a subida da inflação. Né? De novo, mais uma curiosidade aqui: o Arthur Burns foi professor do Friedman, né? Então, assim, acho que ninguém que é professor do Friedman é conhecido por ser relativamente não monetarista, né? Então, assim, aí veio o Burns 2.0, que é o que a história o critica durante muito tempo, né? No momento que a inflação inflexionou, ele falou que começou a cortar os juros muito rápido e manteve a taxa de juros real negativa durante muito tempo, tá? Saiu, veio o William Miller, né, veio o segundo choque do petróleo, a taxa de juros real foi ficando ou zero ou negativo durante muito tempo, frente ao segundo choque do petróleo, a inflação explodiu, você teve que trazer o Paul Volcker, e aí vocês estão vendo que a diferença da linha azul para a linha bege, né? Então, assim, o Volcker, a gente quebrou aqui, né, a nossa crise da dívida por causa da alta de juros do Volcker, né? Não só a gente, como uma série de países emergentes que era endividado em dólar naquela época, mas aí você precisou efetivamente do remédio amargo durante muito mais tempo, tá? E por que eu estou trazendo isso, gente? Porque isso é um framework, a gente tem conversado muito sobre bancos centrais e com pessoas de bancos centrais, tá? Para tentar entender qual é a cabeça, né? Qual é a cabeça de um banqueiro central a essa altura do campeonato? E eu acho que a cabeça deles, eu acho que ela é bem ilustrada, tanto no Fed, acho até que o BC aqui tem um pouco esse framework, tá? Em um ajuste em duas etapas, tá? Da inflação. Você fala assim, ok, então a gente está subindo a taxa de juros, a gente vai subir a taxa de juros, essa taxa de juros vai ter um efeito sobre a inflação, em algum momento a inflação vai começar a ceder. E aí a resposta que a gente tem da turma dos bancos centrais, tanto da turma do Fed quanto de outros bancos centrais, ok, mas calma, que esse ajuste vai ser em duas fases, tá? Tem a primeira fase, que é a fase na qual a gente já está agora, ou seja, a política monetária já está fazendo algum efeito, vocês viram os dados, entendeu, no mercado imobiliário norte-americano, ou seja, já está fazendo algum efeito, e você tem, além disso, para ajudar a reversão dos choques de oferta, ou seja, a gente já está, a China tem essa coisa de abre e fecha, mas quando você olha as cadeias de produção globais, engarrafamento em porto, esse tipo de coisa, nível de estoque, a gente já está caminhando para uma pseudo-normalidade, longe de normal, mas caminhando em direção, pelo menos na direção correta. Tá? E isso faz com que a inflação saia do CPI americano de 8,5% para alguma coisa entre 4,5% e 5%. Tá? Isso é aquilo que a gente chamou da primeira fase, o ajuste fácil. Né? Por quê? Porque os setores de ajuste rápido, de ciclo rápido, se ajustam, e os choques de oferta meio que te ajudam na ponta da inflação. Né? Mesmo com a guerra, algumas das commodities já estão em preços pré-guerra da Ucrânia, etc. Então, assim, você está tendo essa ajuda. Agora, o que os banqueiros centrais falam para a gente? O que a gente não pode aqui é baixar a guarda na hora que a inflação chegar a 4 ou 5. Tá? Por quê? Porque fazer a inflação de 8 para 4, para 5, é muito mais fácil do que fazê-la de 4 para 2, tá? Só assim, mas como é que pode, cara? De 8,5 para 4, está fazendo a inflação cair 4 pontos percentuais e meio. Como é que esses 4 pontos percentuais e meio é mais fácil do que os últimos dois? Porque os últimos dois você tem que começar a mexer nos setores menos sensíveis, nos setores de ciclo mais longo, e você tem que promover um ajuste no mercado de trabalho, ou seja, a segunda fase dói. É justamente a segunda fase que o Arthur Burns não implementou, né? Ou seja, a manutenção dos juros reais de forma que a gente ancore as expectativas de inflação de vez, ou seja, que os agentes econômicos entendam que a inflação está ancorada dentro da meta do Banco Central. Então, esse é um dos motivos pelos quais, a gente acha que sim, você vai ter um ajuste, ou seja, a gente não discorda da parte da subida ou da precificação do mercado em relação à subida de juros, a gente discorda em quanto tempo ele vai ficar lá em cima. A gente acha que o mercado vai ter que manter os juros o Banco Central vai ter que manter os juros mais altos, o Fed especificamente, mas o ECB também, durante mais tempo. Tá?
Arthur, é a tal das expectativas de inflação e o artigo do Krugman, né? Para quem lê o Wall Street Journal, ele veio com um artigo na semana passada falando, não, essa preocupação com a inflação que vocês estão tendo, vocês estão todos malucos, cara, porque olha só, olha o gráfico da esquerda, a expectativa de inflação de longo prazo está ancorada, entendeu? Se a expectativa de inflação de longo prazo está ancorada, né, e você pega aí o gráfico em azul, ali em azul, a expectativa de 5 a 10 anos, entendeu? Ela não está muito distante da média histórica, né? O que tá distante da média histórica é a inflação corrente e a expectativa de inflação de um ano. Ele fala assim, cara, se a expectativa de inflação de longo prazo está ancorada, você não tem por que esperar, entendeu? É uma espiral salário-inflação. E aí, não sei se por coincidência ou não, isso aqui é um dado do paper do Fed de São Francisco, ele soltou esse paper justamente na semana que o Krugman veio com esse artigo, falando, olha, tá tudo muito legal, tudo muito bonito em falar em expectativa de inflação de longo prazo, só que ela não importa. Tá? Para reajuste de salário, e esse é o gráfico da direita, eles rodaram várias análises e falaram o seguinte, olha, como é que um trabalhador pede reajuste de salário para o patrão, né, para o empregador? Ele fala o seguinte, ele olha para a inflação de um ano, ou ele olha para a inflação esperada um ano à frente, ou ele olha para a inflação de um ano atrás, ou ele olha para a inflação esperada de um ano para frente. A expectativa dele de inflação daqui a 5, 10 anos não entra no processo de negociação de inflação. Ele olha e fala, poxa, quanto que eu perdi de poder de compra e quanto eu quero manter de poder de compra daqui a um ano. É só isso. Ou seja, o argumento do Krugman aqui ele é desprovado empiricamente. Ele fala, olha, mesmo que as expectativas de inflação de 5 a 10 anos estejam bem ancoradas, isso não isenta o Fed da responsabilidade de tentar ancorar as expectativas de curtíssimo prazo e combater a inflação no curto prazo também. Tá? Então, esse aqui é um argumento, algumas pessoas ligaram para a gente quando saiu esse artigo, dizendo, poxa, mas o Krugman falou que não precisa fazer isso tudo, etc., que pode cortar mais, que o Fed está sendo excessivamente hawkish, a gente não concorda com esse argumento. Tá? E, gente, para terminar, falando de um lugar onde as coisas são ordens de magnitude mais complicadas do que elas são nos Estados Unidos, cara, a Europa. A Europa está desacelerando, assim, eu acho que isso não é novidade para ninguém, passando por um processo de desaceleração, né? Os PMI já indicam isso, já indicam, entendeu? É uma atividade em território contracionista, tá? Só que de novo, isso não é surpresa, né? Você está com uma crise energética gigante. Isso aqui é o preço de eletricidade da Alemanha semana passada. Se você botasse o gráfico para agora, essa semana, ele já sobe de novo, né? Imagina uma economia no qual o preço de eletricidade, o preço de energia, o preço de um insumo básico quintuplicou, entendeu? Mesmo com essa queda que teve, entendeu? Num período de menos de 6 meses, né? Então, assim, é uma economia, se fosse a França, a mesma coisa, os países do sul da Europa um pouquinho diferente, porque o grid não é 100% interconectado, tá? Mas, assim, de verdade, né? Os países que fazem boa parte do PIB da Europa estão sofrendo um choque de oferta gigante. Esse choque de oferta faz com que, ao contrário dos Estados Unidos, a inflação na Europa ainda não tenha inflexionado, tá? A inflação na zona do euro ainda não teve nenhuma indicação de inflexão. Vai ter algum momento de inflexão, mas isso coloca o Banco Central Europeu numa situação muito, muito complicada, que é, poxa, a inflação não inflexionou, a gente vai ter essa semana, né, uma reunião do ECB, a gente acha que tem uma chance razoável que no próximo ajuste de juros do ECB ele vá para 0,75, tá? Tem uma discussão, a exemplo do que tem nos Estados Unidos, se é 0,50 ou 0,75, mas, poxa, para você falar do ECB subindo 0,75, gente, isso aí é um negócio relativamente drástico. Isso aqui é um Banco Central que estava com taxa de juros negativa até pouco tempo atrás, né? E o motivo é justamente esse. Só que ele tem que fazer aquilo que a gente já falou na reunião passada, um triplo ajuste, né? Arthur, mas o ECB, ao contrário do Fed, não tem um mandato dual. O ECB só tem um mandato de inflação, né? Porque o ECB é copiado do antigo Bundesbank. Mas não tem jeito. Você tem a Christine Lagarde lá em cima e ela olha para 3 coisas. Ela olha para a atividade econômica, entendeu? Contraindo, ela olha para a inflação acelerando e ela olha para alguns países na periferia barra centro, como a Itália, por exemplo, com a dívida PIB de 150% e fica pensando, poxa, o que acontece se eu der um choque de juros num país excessivamente endividado, né? Então, esse trilema de política monetária, ou seja, essas 3 coisas que o ECB tenta atingir ao mesmo tempo, tornam, entendeu, a situação na Europa extremamente complicada a essa altura do campeonato, né?
Tendo dito isso, né, a Lagarde nem foi a Jackson Hole, porque eu acho que ela não gostaria de dar a mensagem ruim, então ela mandou a Isabel Schnabel, que é do Bundesbank, né, então, assim, o ex-Bundesbank, né, e como todo ex-Bundesbanker, né, a Schnabel foi lá e foi super rock, falou, turma, entendeu? O custo da inflação se espalhar pela economia, ou seja, das expectativas de inflação começarem a se alterar, é muito alto. A gente não vai permitir que isso aconteça, entendeu? E a gente não pode parar, entendeu? No primeiro sinal de que as pressões inflacionárias estão, entendeu? Diminuindo, entendeu? A gente tem que mostrar uma determinação firme de trazer a inflação de volta à meta rápido. E esse rápido é um ponto importante aqui, porque, poxa, quando você está com a inflação que ainda está subindo, né, fazer ela chegar em direção à meta do ECB, que é ligeiramente abaixo de 2% de inflação rápido, vai requerer, entender, uma ação drástica. O ECB vai fazer isso? Não tenho tanta certeza assim, gente. Mas a mensagem aqui é clara do ponto de vista global, e isso a gente já vai entrar, e o Rogério vai abordar isso, as implicações disso para o Brasil, mas é um mundo que vai desacelerar, é um mundo num ponto de inflexão de ciclo, é um mundo que, tanto do ponto de vista da economia norte-americana, como do ponto de vista da economia europeia, né? Economia chinesa, vamos discutir estímulos versus política de contágio zero, mas é um mundo que está desacelerando sem dúvida nenhuma, tá? Essa aqui é a mensagem que a gente passa para vocês nesse momento. Com isso eu paro aqui e passo para o Rogério. Obrigado, Arthur. Excelente. Deixa eu tentar compartilhar aqui também. Tá na tela certa ou não? Tá, só coloca visualizar modo tela cheia. Isso. Foi. Boa. Tá bom, pessoal. Então, assim, eu vou tentar contextualizar um pouco como o Arthur colocou das autoridades monetárias globais, o que está acontecendo no mundo, né, e o desafio das autoridades dos bancos centrais globais e como que o BC está nessa história, né, onde que o Banco Central brasileiro entra nesse contexto de política monetária global, inflação, crescimento. Vou usar também algumas referências nossas aqui, históricas, e também um pouco das referências que o Arthur colocou, né, do Ray Dalio, Howard Marks. É importante lembrar aqui que a gente adora, enfim, história econômica, história financeira. O fato é que, assim, que o Brasil, diferente do americano, não precisa voltar no tempo 50 anos para aprender com algumas derrapadas, né? A gente tem uma história recente aqui, a gente só precisa voltar aqui 5, 10 anos para olhar um pouco dos erros que a gente cometeu, né? De 2011 a 2016, a gente teve aqui uma política monetária um pouco errada. A gente teve também o nosso Arthur Burns aqui, e a gente precisou ter guardado as devidas proporções, né? Um Paul Volcker aqui, que foi o Ilan, para trazer um pouco a inflação de volta, né? De 2016 a 2019. O fato é que a economia brasileira, diferente da economia americana, é uma economia que tem uma indexação maior, uma inércia inflacionária maior. A nossa história a nossa economia é um pouco mais enraizada em termos de inflação, a indexação aqui é um pouco maior, o que faz com que o nosso Banco Central aqui tenha que ser mais vigilante, tenha que ser mais ortodoxo e perseverar mais, ser até mais conservador que os outros banqueiros centrais para reduzir a inflação e para matar a inflação, né? O fato é que o Ilan, de 2016 a 2019, ele teve que fazer um esforço maior para botar o gênio de volta, né, na garrafa. Como a gente fala da inflação, é difícil, depois que o gênio sai da garrafa, difícil colocar ele de volta, e a gente paga um custo. O fato é que a nossa história recente faz com que os nossos banqueiros centrais tenham que perseverar mais e eles têm que ser mais conservadores. A gente vê até um pouco aqui, né, o fato é que o Brasil, a gente começou o processo de aperto monetário mais cedo, de maneira mais rápida, lembrando que em fevereiro de 21 a gente
tinha uma taxa de juros aqui perto de 2%. Em março, a gente aumentou de 2 para 2,75, terminou o ano de 21 perto de 10, quase, 9,25, se não me engano, e a gente levou levando a taxa até 13,75. O fato é que o Banco Central ele começou na frente. Por ter começado na frente, ele começa a colher frutos também mais cedo, a inflação já começa a ceder. Agora, a gente já vê aqui os bancos centrais do mundo ajudando o Banco Central brasileiro, né? Quando você tem todo mundo subindo juros, desacelerando a economia global, isso faz com que o trabalho do Banco Central aqui brasileiro seja facilitado, né? Lembrando que partes da inflação doméstica vêm de elementos da inflação global, a inflação brasileira também foi contaminada por uma inflação global. Lembrando aqui que as raízes dessa inflação foram 2 choques, né? Choque de demanda e choque de oferta, quebra na cadeia de suprimentos levou a pouca oferta, e muito estímulo monetário, estímulo fiscal levou a muita demanda. Então, a gente teve 2 choques, choque de oferta e choque de demanda. Agora, com o mundo também subindo juros, a gente já começa a ver uma inflexão também em dados de inflação nos Estados Unidos, em grande parte por causa do alívio dos gargalos setoriais. A gente está vendo aqui uma diluição dos choques de oferta, tanto o tempo de entrega do setor manufatureiro, índices de semicondutores, também o preço os preços dos contêineres e tempo de espera aqui nos portos, tudo está voltando um pouco, então os choques de oferta estão se diluindo de alguma maneira, a gente está voltando para níveis pré-pandemia, preços de commodities também está num ambiente mais desinflacionário, né, o que ajuda também o Banco Central. Então, o Banco Central brasileiro, a gente já começa a ver aqui uma inflexão, né? A gente vê a parte de bens duráveis inflexionando, a parte de preços administrados também inflexionando, mas o Banco Central brasileiro também segue a cartilha, né, o receituário global de todos os bancos centrais que o Arthur colocou, de não cantar vitória cedo demais na guerra contra a inflação. A gente já vê alguns produtos industriais, bens industriais e as commodities impactando os preços administrados, mas ainda serviço a gente vê que continua subindo, né? E serviço vem da onde? Vem exatamente de todos os estímulos da abertura econômica, consequência da abertura econômica, consequência dos estímulos fiscais, né? E isso aqui o Banco Central ele tem que continuar perseverando para desacelerar a atividade econômica, como o Larry Summers falou para a gente, né? O problema, quem nunca passou por isso, né? O problema é que você está tomando um antibiótico, você começa a ver o vírus, a doença começar a ceder e a gente para de tomar o antibiótico cedo demais. O Banco Central aqui, pela nossa história, a gente aprendeu também muito com a nossa história recente, e o Banco Central aqui ele já falou que ele vai continuar perseverando para não cortar juros cedo demais. O fato é que essa inflação aqui esperada de queda de 10% para 7%, para 5%, e lá em 2024 para algo perto de 3,5%, só vai acontecer se ele perseverar. O que a gente vem vendo é exatamente isso aqui, né? O fato é que o Banco Central subiu os juros, tá? A inflação já começa a ceder, essa expectativa de inflação cedendo aqui para frente só vai acontecer porque o Banco Central ele está mantendo, ele anunciou que vai manter a taxa alta por mais tempo, e a gente está vendo essa queda na expectativa de inflação. Mas, assim, vocês podem perguntar, se o Banco Central está mantendo a taxa de juros muito alta e a taxa de juros real alta aqui, como que serviço ainda não foi impactado? Porque a gente ainda tem muito desses estímulos, dessa abertura econômica, também camuflando esse aperto. Como referência histórica aqui, né, o que eu citei aqui, que a gente teve também recentemente o nosso Arthur Burns, e a gente teve que chamar o nosso Volcker, o fato é que o Ilan, de 2016 para 2019, ele manteve a taxa de juros bastante alta e ele só começou a cortar taxa de juros quando a inflação embicou e indicava essa queda de inflação aqui na frente, né? Então, o que o Banco Central está avisando? Que ele vai fazer alguma coisa muito parecida com isso aqui, né?
Então, olhando para frente, a gente vê uma queda da inflação. Essa queda da inflação está acontecendo exatamente porque ele está falando que vai manter essa taxa de juros aqui. Mas uma coisa importante é o seguinte, eu acho que qual o desafio do Banco Central aqui hoje? A gente fala muito a gente gosta de usar comparativos, né, de aviação, medicina, e ainda nesse comparativo de você usar o antibiótico para matar o vírus, o Banco Central também tem que tomar cuidado para não matar o paciente. Né? Então, esse aqui é um pouco do grande desafio. Né? Você usar um remédio, matar o paciente, vai matar a doença, mas você vai matar o paciente também. Eu acho que essa arte aqui de controle, de você matar o paciente, desacelerar a economia, que é o pouso suave que a gente tanto fala, que é um pouco do grande desafio. Mas será que o Banco Central brasileiro está matando o paciente? Gente, os indicadores mostram que não. Tá? A gente está vendo aqui uma projeção de atividade aqui do PIB está indo para 2,5%, pode ser que atinja quase 3% de crescimento esse ano. A gente vê serviço puxando claramente a inflação, a atividade no setor de serviço puxando. A gente está vendo uma desaceleração? A gente está vendo uma desaceleração. Mas o fato é que a gente vê os indicadores de atividade estão muito bem, saudáveis, né? O desemprego caindo, a taxa de participação subindo, índice de miséria caindo, população empregada subindo. Então, assim, o Banco Central está implementando o antibiótico, o paciente está ok, e, de alguma maneira, essa inflação de serviço aqui vai acabar tendo que ceder, dado que a atividade, em algum momento, vai desacelerar. A expectativa do ano que vem de atividade é de uma atividade um pouco mais fraca. A gente tem uma expectativa de 2,5% e 3% de crescimento esse ano, mas ano que vem é um crescimento de 0,5%. Talvez, ao longo do tempo, a gente possa rever esse crescimento para cima, só que existe uma desaceleração econômica nas expectativas para fazer com que essa inflação aqui de serviço também desacelere. Assim como o Arthur colocou que o ajuste da inflação vai ter que ser feito em 2 etapas, aqui também vai ter que ser de alguma maneira. A gente está vendo essa parte de preços administrados, a parte de bens industriais cedendo, mas essa segunda etapa de 7 para 5 aqui, ou de 5 para 3, só vai acontecer se serviço desacelerar. E serviço só vai desacelerar se a atividade desacelerar. Por isso que o Banco Central aqui ele vai ter que perseverar, seguir um pouco essa cartilha do que o mundo, do que as autoridades monetárias estão fazendo. O que a gente tem que ver é o seguinte, o que depois a Vitória vai falar, se essa taxa de juros aqui real, e isso aqui importa, né, não é a nominal, é a taxa de juros real, é o que diz se o Banco Central está sendo contracionista ou não. O fato é que, será que essa taxa de juros aqui, é até mais importante esse pontilhado aqui, marrom claro, tá? Marrom um pouquinho claro, contra essa expectativa de inflação. Olha a diferença aqui, a taxa de juros que já está no mercado, que está na curva de juros para 2024, 2025, tá? E compara com que o Ilan, que fez com que a inflação quebrasse, ele usou. Tá? Como consequência, a gente acabou tendo uma taxa de juros real lá na frente mais baixa, porque a gente teve um policymaker aqui bastante austero, perseverou, quando ele botou o gênio de volta na garrafa, ele conseguiu voltar com taxas de juros real mais baixas. Tá? Talvez o seguinte, aqui na frente, se o Roberto Campos Neto conseguir fazer isso aqui, a gente não precisa de tanta taxa de juros real quanto está na curva. Isso aqui pode ser uma grande oportunidade, gente. Se olhar um pouco da história, se a gente realmente vai ter um Ilan novamente aqui, nas mãos do Roberto Campos Neto, a gente vai ter um caminho aqui ex-post, né? Isso aqui, lembrando, isso aqui é ex-ante, a gente está olhando para frente, e política monetária se faz olhando para frente. E aí é uma deixa aqui também de trazer uma frase aqui do Roberto Campos Neto, que ele não pode baixar a guarda com relação à guerra da inflação, tá? Tem um efeito aqui de defasagem, porque política monetária se faz olhando para frente, né? Tem uma defasagem, e a gente acha que tem uma defasagem, que em algum momento isso aqui vai acontecer mais parecido com o que o Ilan teve, tá? Ex-post, mas a gente está olhando isso aqui para frente. O fato é que a oportunidade existe, em algum momento, no quarto trimestre, o Banco Central vai começar a olhar para 2023 e 2024. Tá? No início do primeiro trimestre do ano que vem,
ele vai estar dando pesos iguais para a inflação de 2023 e a inflação de 2024. Isso aqui é o horizonte relevante de política monetária. Quando o Banco Central ele fala que existe uma defasagem, ele está falando o seguinte: eu estou botando taxa de juros a 13,75, mas olhando aqui para frente. Se ele estiver olhando aqui para frente, a inflação lá na frente, a expectativa de inflação estiver se direcionando para o 3,5, que é a meta de inflação para 2024, ele já começa a cair juros. Talvez isso aqui vá mais nessa direção do que nessa direção aqui. Tá? Então, acho que é um pouco desse recado que a gente queria passar um pouco aqui de política monetária, contextualizando o Roberto Campos Neto, junto do Powell, junto da Lagarde, junto desse contexto de inflação global. Falar um pouco aqui, antes de passar para a próxima página, eu queria até dar um disclaimer aqui, que tudo que a gente fala aqui sobre dados e sobre política, lembrando que a gente não é a favor, nós não somos a favor nem contra nenhum candidato. Nosso trabalho aqui é simplesmente analisar os dados, meramente olhar as evidências para tentar fazer a melhor avaliação de risco-retorno aqui do investimento para os nossos clientes. Tá? Assim, olhando isso aqui, isso aqui é um indicador bom que o nosso time de política tem, dados de economia, atividade, inflação, desemprego, com relação a um modelo de avaliação do governante corrente. Então, atividade, inflação e emprego impacta muito a avaliação, no caso aqui, do presidente. Pelos indicadores que a gente tem, a avaliação do atual presidente deveria estar muito melhor, tá? E isso aqui pode estar fazendo, pode estar impactando aqui queda de preço de combustível, queda de inflação, crescimento, emprego da renda. Isso é positivo para o atual presidente, juntamente, obviamente, com ativação de propaganda, toda essa ativação dos eleitores. Isso pode ajudar e está fazendo com que esse estreitamento aqui entre o segundo e o primeiro local colocado, isso aqui se feche mais. Tá? Então, o fato é que a gente está vendo aqui uma tendência de estreitamento dessa liderança do candidato do Lula, o ex-presidente Lula, e muito provavelmente a gente vai ter uma continuidade dessa polarização aqui entre os dois candidatos, e a gente vai para uma eleição um pouco mais apertada. Lembrando aqui que com o índice de aprovação perto de 40%, entre 35% e 40%, a chance de vitória é muito grande do incumbente. Então, isso aqui é um dado que muito provavelmente todo mundo está olhando, que será impactado por isso aqui. Tá? Então, se o atual presidente conseguir fazer a aprovação dele subir e acompanhar esses dados, esse modelinho que a gente tem aqui, muito provavelmente a gente vai ter uma eleição mais apertada a ver. Então, eu acho que tem uma coisa aqui que é muito importante, porque a gente fala de eleição, porque o fato é que o fiscal brasileiro é a coisa mais importante aqui de risco, porque vai impactar expectativa de inflação, vai impactar câmbio e vai impactar política monetária. Eu acho que muita incerteza que a gente tem aqui de política monetária é porque a gente tem no cerne da questão o nosso problema fiscal. E para onde que a gente está indo no fiscal? O fato que a gente fala muito que a foto é boa, mas o filme é ruim, a fotografia, de fato, realmente, gente, é boa. O fiscal, o resultado fiscal corrente, o primário é bom, a dívida bruta saiu de 90% para 80%, muito rápido, tem essa questão do deflator do PIB que ajuda muito. Essa trajetória aqui é mais importante, O filme é mais importante do que simplesmente essa fotografia onde a gente está, no 78%, 80%. Para onde que a gente vai nessa direção, nessa trajetória de dívida PIB? É óbvio que depende muito do próximo arcabouço fiscal. Qual vai ser o próximo framework de política fiscal? A gente vai ter manutenção do teto? Não vai ter? Vai mudar? O disciplinador fiscal vai ser alterado? Vai ter disciplinador? Quanto tempo? Quais são os reajustes? O fato é, gente, que essa trajetória aqui da relação dívida-PIB vai depender muito da responsabilidade fiscal. Isso aqui só se estabiliza, a gente só tem uma estabilização nessa trajetória se a gente mantiver a responsabilidade fiscal. Se a gente não mantiver, isso que desancora e a gente tem uma piora aqui na perspectiva taxa de câmbio, expectativa de inflação e todo esse cenário aqui de queda de juros
é deteriorado pela questão fiscal. A gente fala muito de macro, mas o micro, gente, é muito importante, né? O macro é mais óbvio, todo mundo entende de macro, mas o micro é muito importante. A gente vem fazendo algumas reformas microeconômicas, mas a continuidade das reformas micro também é muito importante para o nosso crescimento de médio e longo prazo. O macro e o micro são muito importantes nesse casamento aqui para a gente ter uma produtividade melhor e a gente sair dessa armadilha de crescimento baixo com inflação um pouco mais alta. Tá? Então, a gente tem que perseverar não só no macro, mas também no micro e perseverar no trabalho de política monetária que a gente vem falando aqui, de combater essa desancoragem e perseverar na estabilidade de preço. Vou passar para a Vicky falar sobre os portfólios e alocação. Obrigada, Rogério. Estão vendo? Sim. Bom, como acho que obrigada pela apresentação, Arthur e Rogério, sempre excelente, como sempre. Só para fazer uma conclusão, para a gente direcionar aqui para as principais decisões de alocação que a gente teve e o que a gente está pensando daqui para frente, né? Então, da perspectiva global, acho que a gente já está vendo alguma certa desaceleração, né, em níveis de inflação, mas em patamares ainda elevados, como o Arthur disse. Talvez a gente esteja passando por essa fase 1, né, que ele mostrou. A fase 2 é mais desafiadora, então, de tudo isso, os ciclos de aperto monetário lá fora ainda estão distantes do fim, né? A gente acredita, principalmente nos Estados Unidos, que a gente deve chegar a uma taxa terminal ali próximo de 4,25, talvez até maior que isso, em um contexto, né, de um mundo desculpa, um mundo desacelerando, então não só nos Estados Unidos, Europa e outras regiões também, então o que torna a situação como um todo lá fora bem delicada. Então, com a permanência dessas incertezas, isso deve trazer ainda mais ruídos, né, maior volatilidade para a dinâmica de preços lá fora. No que tange Brasil, começando aqui pela inflação, como o Rogério bem destacou, a gente já começa a ver também alguns sinais de inflexão, também puxado principalmente ali por alguma redução de impostos que a gente viu nos últimos meses, serviços ainda pressionando, então, entendendo essa dinâmica, mas diferente lá de fora, o Banco Central aqui, ele antecipou esse movimento de alta de taxa de juros que já parece ter chegado ao fim. A grande discussão é por quanto tempo, né, ele vai manter esse nível mais elevado. Atividade, como a gente também viu, segue acelerando, com o desemprego caindo, isso é bom, então a gente, né, monitora essa perspectiva até para entender também a atuação do Banco Central em relação a juros, a descompressão como um todo. Em relação às eleições, né, a gente se aproxima aqui no próximo mês, então a gente deve ter uma situação um pouco mais apertada, como o Rogério colocou, então isso também pode trazer volatilidade para os preços. A questão fiscal ainda é o nosso maior desafio, de certa forma, nas últimas semanas a gente teve certo alívio, como o Rogério colocou, a foto é boa, mas existe muita incerteza em relação à dinâmica futura, então a gente segue monitorando. Eu acho que quando a gente pensa, né, em preços de ativos, e aí já levando um pouco para alocação, embora a gente tenha, né, até já acompanhado um certo alívio dos preços locais, a incerteza lá fora, ela ainda pode impactar os preços dos ativos aqui dentro, né? A gente fala que, por mais que, de certa forma, a gente tenha, né, alguma imunidade, né, como a gente vê, se o mundo pegou uma gripe, a gente, às vezes, não vai passar ileso, a gente pode sofrer, de certa forma. Então, a gente, nesse contexto como um todo, com ainda muitas incertezas, eventos aqui relevantes no Brasil, a gente segue com portfólios bem diversificados. Se a gente olha, né, num histórico, a gente veio reduzindo o risco ao longo do primeiro semestre e mais nos últimos meses, aumentando na margem a nossa exposição dentro de renda fixa, não só a parcela pós-fixado, mas ativos, né, pré-fixados e atrelados à inflação. Já vou entrar um pouco mais no detalhe, mas basicamente visando oportunidades, né, no mercado, que o Rogério mencionou ali, uma diferença de prêmio que existe no que o mercado está precificando e do que a gente acredita que vai ser daqui para frente.
Falando das alocações, né, lembrando que esses percentuais se referem a um portfólio de risco intermediário. Como eu falei, a gente segue na parcela de renda fixa com posições acima do que a gente considera neutra, né? Então, pós-fixado 18,5, pré-fixado 7,5 e inflação 22,5. Em relação à nossa última apresentação, né, ali na segunda semana do mês passado, a gente não fez alterações no percentual, mas o que a gente veio ajustando, né, ao longo do mês? A duration, tá? O prazo médio dessas posições. Então, a parte pré-fixada estava nos vencimentos mais curtos, ali 2 anos, a gente estendeu isso um pouquinho ali mais para 4 anos, para justamente... Bom, primeiro, a gente conseguiu com essas posições capturar, né, prêmios aqui com o fechamento da curva que a gente acompanhou no último mês, e enxergando, né, risco e retorno do que ainda está embutido na curva de juros, a gente fez esse aumento, e obviamente olhando os riscos para frente. A parte de inflação da mesma forma, tá? A gente estava aqui com uma exposição próxima ao IMAB, a gente também teve um rebalanceamento do IMAB, então uma duration acima de 6%, chegando a quase 7%, a gente foi nessa direção, tá? Mudanças relevantes nas outras classes de ativos. Na parcela de multimercados, que tem sido, né, o grande destaque dos nossos portfólios, não só no último mês, mas no ano como um todo, a gente segue com uma alocação over, a gente ponderou mais aqui e aumentou a alocação, né, desde o começo do ano em gestores macro, e a mudança que a gente faz daqui para frente é aumentar um pouco a alocação em fundos de retorno absoluto, né, os total returns que a gente chama aqui, muito porque a gente enxerga ainda um ambiente, né, de alta volatilidade aqui e lá fora, e esses fundos conseguem capturar essas tendências com maior dinamismo, tá? Então, isso é algo que a gente está implementando, mas são alocações, né, que, como são movimentos mais de médio a longo prazo, eles demoram entre 1 e 2 meses para a gente conseguir efetivar isso dentro dos portfólios. Alocação no tático, 5%, dentro da parcela de renda variável, né? A gente não fez grandes alterações em relação ao mês passado, a gente segue com 15%, lembrando que essa exposição são nos nossos gestores, tá? Que seguem com uma gestão ativa, e no momento a gente não tem posicionamentos táticos que complementam, tá? A gente tem discutido, acompanhado, entendendo o que pode ser a dinâmica, principalmente de curto prazo, 1, 2, 3 meses, mas nesse momento a gente não tem. E a parte internacional, né, a gente segue bastante under aqui, tanto com a parte de renda fixa, que a gente já não tem alocação há um bom tempo, e na parte de renda variável global, eu até vi que já tem algumas perguntas nesse sentido, a gente tem uma exposição em gestores que aqui representa mais ou menos 4%, e o que a gente tem de diferente em relação ao último mês foi que a gente adicionou uma estrutura tática mais defensiva, né? A gente montou isso também ali em meados do mês passado, justamente com essa incerteza global, esse receio, a gente vai falar um pouco aqui, eu acho que nas perguntas e respostas também, a gente já viu um começo de revisão de earnings, mas não o que a gente acredita, né, pensando no mundo de desaceleração, então com receio frente a isso, a gente segue com um posicionamento inferior aqui na parte de bolsa, né, geral do portfólio, e com uma maior ênfase na parte internacional. Acho que é isso, a gente tá com o tempo aqui um pouco apertado, vamos para perguntas e respostas, que a gente já tem bastante. Tá, boa. Deixa eu pegar uma aqui, vou atirar no Arthur aqui, para já começar o tiroteio aqui. Tem muita gente vem perguntando, Arthur, com relação aqui, eu peguei 2, 3 perguntas aqui, com relação ao impacto, né, ao erro de política monetária do Fed, a questão do soft landing, como que vai impactar a Bolsa Americana, né, que a gente fala muito da Bolsa Americana, do S&P. Você falou da questão do piloto automático, né, do Fed. Fala um pouco dessa questão do piloto automático. O Fed está em piloto automático, não está em piloto automático, e qual a chance do Fed errar e causar um hard landing e gerar uma queda forte da Bolsa Americana? Boa pergunta, que aí pega logo a pergunta do Pedro Henrique aqui, tese de estagflação, pega a pergunta de soft landing aqui do Gabriel. Vamos lá, gente. Se você usa esse framework de ajuste em 2 etapas, tá?
você tem que perseguir a segunda parte do ajuste. É a analogia do Rogério que o Larry Summers usou. Dizer, olha, se você dá uma dose de antibiótico de 15 dias e toma só 7 dias dessa dose de antibiótico, você melhora, mas no final das contas a bactéria não morre e você volta com uma crise pior. Exatamente a década de 70. Existe uma chance de soft landing? Existe. Existe essa chance de soft landing. Se você olhar os dados que saíram na semana passada, tá? Especialmente dados de desemprego, quando você olha o dado de desemprego nos Estados Unidos, ele subiu. Mas ele subiu por um bom motivo. Pô, tem um bom motivo para subir a taxa de desemprego? Tem. A taxa de participação subiu. Eu não sei se vocês lembram, e aqui vai ficar um negócio meio chato, mas o mercado de trabalho norte-americano é, grosso modo, 155 milhões de trabalhadores, tá? Ou seja, pré-Covid, isso era próximo de 63,5% de participação, ou seja, 63,5% da população se dizia estar no mercado de trabalho, né? Isso caiu para 61%, ficou lá durante a pandemia, voltou para 62 e alguma coisinha, ficou durante 62% durante algum tempo e agora acelerou. Por que eu estou fazendo alusão a esses números? Porque por trás disso está a possibilidade do soft landing. O que existe? Existe no mercado norte-americano em torno de 1 milhão e meio de pessoas que não voltaram para a força de trabalho, tá? E esse 1 milhão e meio que não voltaram para a força de trabalho, os economistas de trabalho têm várias hipóteses. Tem a turma que diz, olha, uma parte disso se aposentou, tem uma turma que diz, olha, não, isso aí é o pessoal que ainda está vivendo do Corona Voucher, porque a gente sobrecompensou na renda. Tem um pessoal que está dizendo o seguinte, olha, não, isso aí é um pessoal que está com medo de voltar ao mercado de trabalho, entendeu? Por causa do Covid. Então, quando você olha para isso, se esse 1 milhão e meio de pessoas voltar à força de trabalho, você pode ter uma economia crescendo, ainda com, entendeu? Uma inflação, sem você trigar aquela espiral inflação-salário. Então, a possibilidade do soft landing está lá. A gente teve um data point na sexta-feira que indicou isso. Mas voltando ao ponto inicial, cara, soft landings são estatisticamente raros, né? Então, na verdade, a gente deveria permanecer no curso independente, entendeu? Independente, parece que está no piloto automático. O Fed não está no piloto automático, mas eu acho que agora, o ônus da prova, quando a gente passou os últimos 10 anos com o ônus da prova, o Fed tentando ver se a inflação estava subindo e tentando brigar para a inflação subir, o ônus da prova agora está ao contrário. O Fed vai ter que ter certeza que a inflação está caindo, que as expectativas estão caindo, de forma que ele comece esse processo de queda de juros, tá? Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente está pensando aqui. Eu queria saber o que você está pensando para o BC, já que a gente me perguntou do Fed, eu devolvo batata quente para você aí no BC. Eu acho que essa questão do desafio, Arthur, que você colocou, dos bancos centrais globais, eu acho que é um pouco do que o Roberto Campos Neto também está passando aqui, né? Ele vai deixar a política, assim, nessa questão que a gente fala aqui de higher for longer, né? Eu acho que o Roberto Campos Neto aqui, eu acho que é high for longer. Ele vai tentar manter, eu acho que a ideia dele, por mais que ontem ele falou alguma coisa dessa, de que ainda está aberto para um ajuste residual, né, de 0,25 no próximo mês, esse mês ainda já, mas o fato assim, que ele vai manter essa taxa de juros, e por mais que eu acho que já pego até uma questão aqui de um anônimo, da questão do diferencial de juros brasileiro, né? Se a gente olhar para frente, e política, como eu falo muito essa questão de o sistema de meta da inflação, na verdade, deveria ter outro nome, né? Não é target de inflação, né? Não é meta de inflação, na verdade é meta de expectativa de inflação, porque a política monetária se faz olhando para frente. E se a gente olhar para frente a expectativa de inflação caindo, a taxa de juros real está subindo, na verdade. Então, acho que o grande desafio aqui e aí eu acho que o Banco Central brasileiro tem o maior desafio, que é a questão da política fiscal, né, que atrapalha um pouco a expectativa de inflação. O fato é de também ele não passar dessa questão do risco fiscal, que está logo ali na frente, né, ou passada a definição do arcabouço fiscal, ele vai ver se a gente tiver uma reancoragem aqui do fiscal, pode ser que a expectativa de inflação caia bastante, e aí eu acho que ele vai ter que dar fazer um ajuste aí, porque talvez a política monetária esteja apertada demais se a gente tiver uma reancoragem do fiscal.
Eu acho que o grande desafio do Banco Central aqui é, passadas as eleições, perceber qual é o risco fiscal aqui e ele ter que reajustar, porque uma parte da política monetária dele aqui também é pelo risco fiscal. Acho que aqui o desafio do Banco Central. Gente, se eu puder, nessa linha, né, a gente comentou um pouco dessa dinâmica lá fora, desafios do Banco Central lá fora e aqui para o Brasil. A gente viu também ali no gráfico, né, que de certa forma o Banco Central até antecipou esse movimento em relação a principalmente os demais países desenvolvidos, só que a grande questão é, trazendo para mercados, né, e eu acho que mês passado foi bem relevante em relação ao movimento, né, da curva de juros, tanto aqui quanto lá fora. O que vocês acham que já está precificado, se tem mais ajustes para serem feitos? Acho que isso é interessante, porque lá fora a gente fala, né, do nível de juros que é referência para todos os mercados, e aqui também acho que acaba sendo super relevante. Então, o que vocês acham que, em relação a juros, aqui já tem precificado? Então, vamos lá. E aproveito e pego essa pergunta do Marcos aqui, que ele fala do pré-fixado, né, e em final de ciclo de aperto monetário aqui no Brasil, né? Gente, e aí eu acho que a gente está em momentos um pouco diferentes, tá? O Banco Central norte-americano ainda está no processo de chegar nos juros restritivos, tá? O Banco Central brasileiro, na interpretação dele, ele já está em juros restritivos, né? Então, a gente já fez, se não 100% do ajuste, pelo menos 99% do ajuste. Tem a possibilidade de um ajuste residual, apesar de não ser o nosso cenário central, tá? De 0,25 a mais, aí, etc. Mas acho que o nosso cenário central é que o Banco Central aqui já fez boa parte do ajuste. Aí a pergunta se torna, bom, primeiro aqui, depois eu vou falar lá fora, que lá fora é mais complicado de dizer, mas aqui, quando é que o Banco Central, que é a pergunta do Marcos Souza aqui, ele fala assim, poxa, quando é que o BC vai estar confortável em iniciar o processo de corte, tá? E aí você encaixa nisso, entendeu? Os títulos pré-fixados. Olha, aquele slide que o Rogério colocou é muito bom, porque quando é que a inflação converge para a meta? Em 2024. Então, quanto maior o peso de 2024 na visão do Banco Central, mais confortável ele vai estar em começar a cortar o processo, a iniciar o processo de corte de juros. Quando é que 2024 começa a entrar com pesos maiores na função de reação do Banco Central, na famosa função de reação do Banco Central? No meio do ano que vem, no segundo/terceiro trimestre do ano que vem. Então, assim, dentro de um cenário normal, aí, a partir do segundo TRI, já incorporando o terceiro TRI do ano que vem, ou seja, esses 6 meses do ano que vem, o BC já vai estar olhando para 2024 e dizendo, olha, 2024, está vendo, a inflação está convergindo para a nossa meta. A gente já pode iniciar um processo de corte de juros, por quê? Porque a inflação está lá onde a gente gostaria de estar. Então, seguindo a modelagem do Banco Central, os modelos lá de equilíbrio geral que eles têm, né, esses modelos, se os parâmetros que a gente tem agora se mantiverem, óbvio, tem que ter todo o disclosure do fiscal e essas coisas todas, mas se os parâmetros que a gente tem agora se mantiverem, a gente começa no final do segundo TRI para o meio do ano que vem, começa a vislumbrar a inflação convergindo para a meta, e aí o Banco Central pode começar a cortar. Já o Fed é uma questão um pouco mais complicada. Por quê? Porque ele, assim, a dinâmica inflacionária lá vai depender muito disso que a gente falou do mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho não desacelerar, a inflação de serviços não desacelera, então a gente não chega na segunda parte da queda da inflação. Então, aí a gente se reserva o direito em relação ao Banco Central norte-americano de esperar um pouco mais para fazer algum tipo de previsão. Boa, Se Arthur. eu puder só complementar, acho que até uma pergunta da Carol em relação à parcela de inflação, né? Porque a gente veio aumentando ao longo do último mês e agora a gente ajustou a duration. Apesar de ter deflação no curto prazo, né? A gente tem visto números negativos de inflação nos 2, 3 últimos meses. Até essa semana a gente tem IPCA fechado do último mês. A ideia aqui é capturar o prêmio de juro real. Então a gente está falando, né, de as NTNBs, não só a parcela pré-fixada, onde a gente enxergou oportunidade, mas também quando a gente olha as NTNBs, ali IPCA chegou a bater mais 6, mais 5,80, 5,90, a gente acha prêmios atrativos, então a gente acha que o fechamento, né, pensando numa janela de médio a longo prazo, o fechamento dessa taxa, ela mais que compensa no curto prazo esses números negativos de inflação, tá? E vamos lembrar, Carol, que é o seguinte, né? Os títulos públicos eles sempre olham para frente, eles nunca olham para trás, né? Então, assim,
de verdade, a taxa que você está recebendo já está incorporando essas inflações curtas de negativas de curto prazo. Então, assim, é importante você lembrar disso, né? Quer dizer, tanto que você olha as taxas de juros reais dos títulos curtíssimos, elas parecem esquisitas até, de tão altas, né? Por quê? Porque ele já leva em conta a deflação. A nossa parcela de inflação aqui é um pouco mais longa, que a inflação curta afeta menos a parte longa, né? A nossa duration está um pouco maior do que o IMA-B, que é menos impactado. Tem uma pergunta aqui com relação à China, mas antes tem uma pergunta aqui com relação, enfim, commodities, minério, preço de commodities de uma maneira geral, aqui perguntando. Assim, a gente fala muito assim, se a gente realmente está vendo o mundo desacelerar e existe, não entrando em commodities específicas e idiosincrasias de cada commodity, né? Enfim, eu acho que de alguma maneira as commodities, se a gente vê o mundo desacelerando e os bancos centrais fazendo o trabalho deles de forma prudente e perseverar essa quebra da inflação, tanto a primeira quanto a segunda etapa, a gente vai ver o mundo desacelerando com risco de, eventualmente, alguma desaceleração maior em alguma região, no caso, recessão, né? O mundo como um todo está desacelerando, China está desacelerando, Europa desacelerando, Estados Unidos desacelerando. Raras foram as vezes que na história a gente viu as três regiões mais importantes do mundo desacelerando como a gente está vendo. Tá? Dentro desse contexto, as commodities não seria um ambiente muito favorável para a valorização das commodities de uma maneira geral, tá, Gustavo? Então, a gente acredita que o bull market de commodities, de novo, sem entrar em commodities específicas, a gente está vendo uma descarbonização global, etc., e tal, mas o ambiente não é favorável para commodities, tá? Assim, a tese de China aqui, especificamente, depois Arthur me ajuda aqui, a gente discutido muito sobre China, tá, Carolina? E a gente ainda acredita, a gente tem esse debate muito, a gente está discutindo muito com os gestores globais, né, com os gestores lá da China, só que eu acho que a nossa tese estrutural, tá, de diversificação e tese estrutural de China, que é um lugar onde a gente consegue buscar alfa, buscar crescimento, e colocando preço nisso aqui, eu acho muito importante que as pessoas falam muito, mas esquecem de botar preço aqui. Nós, como gestores, a gente tem que ter muita responsabilidade na questão de preço, né? Se aquilo ali está muito ruim, mas o preço está ruim, de repente existe uma oportunidade. A gente vê o preço das empresas e da bolsa chinesa, assim, historicamente muito desvalorizado. Tá? Então, o contraponto aqui é até o seguinte: vale mais aumentar, é a hora de comprar China. Assim, na verdade, a gente discute tudo, tá? Até mesmo comprar China. Não é o caso, tá? Mas a gente tem que discutir e manter a cabeça aberta para ver todas as possibilidades. Gente, só para complementar aqui, eu acho que a ideia de China, para todo mundo que pensa em exposição de China, se você pensa em comprar China com base no que vai acontecer nos próximos 6 meses, poxa, boa sorte, cara, não é isso que a gente consegue fazer. A gente consegue olhar uma alocação de China num contexto de um horizonte temporal mais longo, entendeu? A China vai voltar a estimular a economia, em algum momento ela vai controlar a pandemia, ela vai voltar a crescer. Então, essa é a ideia. A ideia dos próximos 6 meses vai ficar nesse abre e fecha, abre e fecha. A ideia dos próximos 6 meses é muito mais difícil do que a ideia dos próximos 3 anos, eu acho. Boa. Gente, bem, só pegar claro, uma aqui, Vicky, só a última aqui, claro. Porque a gente falou de micro, né, e reforma micro. Boa. Deixa eu ver quem foi que perguntou de Foi reforma o micro. Felipe. O Felipe. Felipe, assim, eu particularmente eu acho importantíssima a reforma administrativa, né, toca em pontos sensíveis do setor público, estabilidade, desempenho, etc. Eu acho muito importante ser atacada a reforma administrativa, que torna o Estado mais eficiente. A gente fala muito que o Estado brasileiro é grande e é ineficiente. Eu acho que aqui a gente poderia atacar muito, existe já até uma
é uma proposta no Congresso que toca tudo isso aí, eu acho que seria fácil de dar continuidade, então reforma administrativa eu acho super importante, reforma tributária também é muito importante, a gente sabe qual o custo que as empresas têm aqui da área tributária das empresas, às vezes uma empresa multinacional tem 30, 40 pessoas na área tributária, isso assim é super ineficiente, não é uma coisa, a parte tributária aqui é uma coisa meio que esquizofrênica, né? Uma coisa que louca, posso dar milhões de exemplos aqui. Eu acho que a abertura econômica também, a gente tem que a economia brasileira é muito fechada, a gente poderia implementar uma série de reformas microeconômicas, tornar a economia brasileira mais aberta e mais competitiva. Eu acho que, assim, de alguma maneira, essas 3 reformas, para mim, seriam umas reformas muito importantes. Só que tem N outras reformas. Assim, se eu puder tentar consolidar um pouco aqui algumas coisas que a gente falou e como isso direciona para a Bolsa, né? A gente falou muito da questão macro, falamos, né, da dinâmica de juros, commodities, e particularmente no último mês a gente viu, né, os mercados locais aqui com performance positiva, destaque o Ibovespa, que subiu mais 6%, até se descolando da dinâmica das bolsas globais, né? Eu queria entender o que vocês acham, né? O que puxou esse movimento, e eu acho que mais importante, né, olhando para frente, se isso é uma tendência ou não, né, desse descolamento e dinâmica das bolsas aqui lá fora. Deixa eu entrar aqui nessa discussão, que, na verdade, o Bovespa, ele é um índice que ele é um índice difícil de ser lido, né, porque ele é um índice que tem muitas commodities, ou seja, ligado ao crescimento global, e tem uma parte de doméstica. O que foi muito bem mês passado foi a parte doméstica, tá? A parte de commodities do Bovespa seguiu essa visão de mundo desacelerando, tá? Tanto que você olha a performance de Vale, Petro, etc. Petro diferente, mas Vale e outras ações, entendeu? Seguindo essa ideia de uma desaceleração global. E as histórias de consumo doméstico olhando e dizendo, opa, poxa, se a gente está em algum momento vislumbrando um PIB melhor, que foi exatamente o que a gente teve, e 2, em algum momento a gente vai começar a falar de queda de taxa de juros, vamos voltar a falar de consumo doméstico, né? Então foi exatamente isso que aconteceu na Bolsa Brasil, foi por isso que ela se descolou do mundo, né? Então vamos lembrar, a economia brasileira nesse trimestre acelerou enquanto a economia global desacelerou. Então, a gente tem uma certa desconexão momentânea. Isso não dura para sempre, mas isso, entendeu? Tem um impacto em bolsas, etc. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar de verdade, gente, o Bovespa, hoje em dia, ele tem valor, entendeu? Ele não é caro comparado com as médias históricas, mas eu acho que você tem que tomar um pouco de cuidado aqui para não perpetuar, especialmente no setor de commodities, níveis de preço que talvez não sejam os níveis de preço de equilíbrio. Ótimo. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Vou pegar essa pergunta aqui do Gustavo, que essa pergunta aqui é muito boa, que ele fala, poxa, no Brasil a política fiscal joga contra a política monetária. Gustavo, é isso mesmo, Gustavo, de verdade. O Brasil, durante muito tempo, foi aquele, vamos chamar assim, maníaco depressivo, no qual você acelera o carro com o pé esquerdo e você... Não, você acelera com o pé direito e você pisa no freio com o pé esquerdo, né? Então, assim, é isso. A política no Brasil, a política pública no Brasil, combinação de política fiscal e política monetária, isso não foi só no Brasil, não, cara. Em alguns lugares do mundo você viu isso de certa forma. É verdade, entendeu? Enquanto você tem uma política fiscal que tenta incentivar a demanda agregada, enquanto isso pressiona a inflação, você força o Banco Central a tentar conter a demanda agregada via política monetária, né? A política fiscal no Brasil tem suas particularidades esse ano, você teve corte de impostos, esse tipo de coisa. Eu acho que aí torna essa análise um pouco mais... precisa fazer um pouco mais de detalhe. Mas, sem dúvida nenhuma, esse é o conjunto de políticas públicas que a gente não deveria ter daqui para frente. Vamos esquecer o daqui para trás. Quer dizer, se a gente for embarcar nessa coisa de um fiscal frouxo, monetário apertado, isso a gente já viu no que dá. Isso dá em PIB potencial baixo, né? Não adianta você dar incentivo à demanda sem você
fortalecer a oferta, né? Aparece inflação, o Banco Central joga a taxa de juros lá em cima, e isso faz com que a demanda agregada caia. Então, assim, é justamente essa é uma das grandes decisões que a gente tem que ter a partir de outubro desse ano, tá? Na eleição presidencial. Qual é o conjunto de políticas públicas que esse conjunto vai ser um conjunto que permite que a gente cresça e que a gente desloque o PIB potencial, junto com as reformas microeconômicas, como o Rogério falou, ou não? Vai ser um conjunto de políticas que busca eminentemente o crescimento de curto prazo em detrimento do longo prazo, e a gente termina nem crescendo no curto nem no longo prazo. Deixa eu só, isso aí já me faz pegar essa pergunta aqui do Frederico, com relação ao preço do petróleo, chegada do inverno no hemisfério norte, e se isso acontecer, como é que ficaria a inflação para 2023, se continuaria aqui no patamar de 5%, né? Frederico, a gente esquece aqui, é o seguinte, a inflação aqui é commodities em reais, né? Se acontecer isso que o Arthur falou, a gente tiver uma reancoragem do fiscal, a gente pode ter o real se valorizando, né? Então, sim, exercício aqui do real se valoriza 5,10 e o petróleo sobe 5,10, assim, impacto em termos aqui reais, aqui em real para o brasileiro é zero. Né? Então, o fiscal é super importante aqui, vai impactar o nível de taxa de câmbio aqui, que vai impactar o preço da inflação, o mundo, a gente importando a inflação do mundo, né? Deixa eu só responder a Anne aqui, que talvez eu tenha cometido um deslize aqui, sem explicar o que é taxa de participação. Anne, taxa de participação é o percentual de pessoas que se declara na força de trabalho. O que eu quero dizer com isso? A taxa de desemprego, ela não é uma pergunta, você está empregado ou não? Ela é uma pergunta, você procurou o emprego e tendo procurado emprego, você está empregado? Ou seja, imagina que agora, entendeu? Uma pessoa de 40 anos de idade não esteja procurando emprego. Ele não entra, ele está desempregado e não procurando emprego. Ele não entra na taxa de desemprego. A taxa de desemprego é só a quantidade de pessoas que está procurando emprego. Quando você recebe o questionário do IBGE aqui, ou do Departamento de Trabalho nos Estados Unidos, você recebe duas perguntas. Você procurou emprego nos últimos 30 dias e você está empregado. Se você não procurou emprego nos últimos 30 dias, você não é contado na amostra, certo? Então, isso aqui é a taxa de participação. É o percentual de pessoas que, tendo procurado emprego, está empregado. Tem uma pergunta aqui do Iago. Pode falar, Vicky. Isso. Não, eu achei interessante aqui, porque a gente falou um pouquinho de bolsa, né? Que ele pergunta se é um momento interessante para a exposição nos Estados Unidos ou pode, entre aspas, existir uma janela mais interessante nos próximos momentos. Eu acho que, primeiro, assim, de novo, da mesma forma com que a gente colocou China e Estados Unidos, tem que se ter no portfólio de qualquer forma para quem investe de longo prazo, para quem pensa em diversificação. O ponto é que em alguns momentos a gente tem mais ou menos. Nesse momento, a gente opta por ter uma menor exposição, dados os riscos que a gente enxerga lá fora. Sim, a gente já viu uma correção, né? Quando a gente olha a dinâmica, muitas empresas já caindo, né? Percentuais relevantes esse ano, já vimos uma parte dessa correção, só que ainda, como existe um receio, né? Com a revisão de earnings de empresas, né? O Arthur pode até falar melhor, mas a gente ainda vê crescimento de lucro, né? Num mundo, nos próximos anos, desacelerando, então o crescimento de lucros até em níveis altos, então isso pode ser um ajuste ainda para frente. E com essa incerteza, né, que a gente viu, acho que uma dinâmica parecida no mês passado, em relação a que nível pode chegar os juros, como isso impacta, né, a taxa livre de risco. Então, nesse sentido, a gente está mais defensivo, né, então a gente segue com uma alocação estrutural, mas com defesas que a gente adicionou no portfólio. Eu ia responder pro Iago assim, depende, Iago. Depende qual o seu horizonte de investimento, depende do que você vai comprar nos Estados Unidos, qual exposição a quê, a qual ativo, qual classe e qual o seu horizonte de investimento. Se for mais longo, pode fazer sentido. Se você for se expor à renda fixa, talvez uma renda fixa mais curta faça sentido. Ter dólar nos Estados Unidos, ter dólar americano, qual o seu horizonte de investimento? Você tem passivo em dólar? Não tem passivo em dólar? É especulação? Você vai especular sobre câmbio? Ou você vai estar investindo para o longo prazo dentro de um portfólio equilibrado
considerando que aquela posição de câmbio é talvez um contrapeso contra uma posição mais arriscada em algum outro lugar dentro do teu portfólio. Então, assim, tudo depende. Eu acho que você pode ver o câmbio, tá? Destrincha a parte de exposição cambial e a parte de exposição em qual ativo dentro da economia americana. Eu peço até desculpas, minha cabeça acho que está tão no automático que eu li, eu já pensei em bolsa, mas realmente existem várias alternativas de investimento. Deixa eu pegar aqui a pergunta do Pedro Henrique, que ele fala um pouco da tese de estagflação, né, mas ele pergunta também quanto é que poderia já estar no preço das ações norte-americanas, né, dado que uma parte importante das ações já caiu 50% do pico, né. Pedro, essa é a pergunta que a gente faz todo dia, tá? Olha, o que não parece estar no preço para a gente até agora é a expectativa de lucro das empresas norte-americanas. Quando você olha o lucro do S&P, né, o lucro esperado do S&P, você ainda tem uma expectativa de crescimento de lucros para o ano que vem, né? O problema não tem, né, eu tenho um certo problema com a expectativa de lucro para esse ano, mas acho que essa expectativa de lucro não está tão errada porque a gente ainda não está em recessão. Mas se a gente usar um horizonte de 12 a 18 meses, no qual a economia norte-americana passa por uma recessão, que a gente acha que é uma recessão leve, tá, gente? Não vamos pintar um quadro aqui dantesco, não é uma recessão pesada que a gente acha que a economia norte-americana poderia passar. Mas numa recessão, se você pega desde do período pós-Segunda Guerra Mundial até agora, todas as recessões, em todas, não teve nenhuma que você não teve queda de lucro, né? E quando eu olho para as projeções de lucro do S&P para o ano seguinte, eu vejo ainda uma alta de 7 a 8%, que é perto do crescimento histórico. Então eu olho para isso e falo assim, olha, o mercado ainda precifica uma probabilidade quase zero de recessão no lucro das empresas. Então tem duas possibilidades aqui, duas hipóteses. Ou a gente vai ter a primeira recessão na história no qual o lucro das empresas norte-americanas não cai, e, assim, isso pode parecer esquisito, mas não é impossível não, porque você tem tecnologia, tem uma série de coisas que são menos cíclicas aqui, tá? Apesar do lucro de tech estar sendo influenciado pelo efeito reverso do Covid, né? Negativamente. Você pode ter a primeira recessão no qual o lucro não cai, ou então, efetivamente, o lucro vai cair, as expectativas de lucro estão erradas, você ainda precisa ajustar um pouco, mesmo acho que para a maioria dos setores nos Estados Unidos. Bom, acho que é isso, né? A gente conseguiu cobrir quase todas as perguntas, já passamos aqui do nosso 1h30. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer de novo ao Arthur e Rogério, mais um mês aqui. Queria lembrar que a gente envia, tá, a gravação e a apresentação em PDF para todos os participantes cadastrados, a gente envia por e-mail, e também essa gravação vai ficar disponível no YouTube da XP Private. Então, assim que a edição estiver concluída, a gente também disponibiliza isso, tanto via e-mail quanto nos grupos, tá bom? A gente tem bastante mais pergunta aqui, a gente infelizmente não vai ter tempo de responder todas, mas liga aqui para a gente, liga para a Vicky, para o Rogério, me dá uma ligada, WhatsApp, o que vocês quiserem, que a gente endereça qualquer questão que vocês continuem tendo e que a gente não tenha tido tempo de responder, tanto aqui quanto em qualquer outro fórum, tá, gente? Poxa, muito obrigado aí pela atenção de todos, um abraço e até o próximo mês. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela participação, pelas perguntas e até o mês que vem. Bom feriado e até mês que vem.